E aí, povo do Axé, tudo bem? Eu sou Babá Anderson de Logonedé. Conforme eu prometi para vocês, eu vim falar sobre a iniciação de menores na religião do Candomblé. No processo iniciático como um todo, de forma geral. Antes de mais nada, eu vou pedir para você clicar no link acima, se inscrever em nosso canal, porque no nosso canal tem vídeos que não são publicados aqui no Face. Ativa o sininho lá para você se manter aí atualizado quanto às divulgações, os novos vídeos. Eu conto com a força de vocês. Lembrando que os meus vídeos não têm o intuito de fazer de goela abaixo de senhor ninguém. Essa questão da minha visão sociocosmológica em relação ao culto. Até porque o intuito do Axé Homiologo Nedé e do canal Uni Axé é esclarecer, desmitificar, mas jamais fazer o outro aderir a nossa visão de culto, sendo que ele tem suas crenças próprias. É um canal para críticos e é um vídeo para quem gosta de refletir. Lembrando que ninguém é obrigado a aceitar, mas existe o dever de respeitar essa liberdade de expressão do outro e essa crença do outro. Mas aqui vamos nos pautar em algo mais coerente. O que é que acontece? Está ocorrendo aí uma grande polêmica na internet. Inclusive fizeram uma postagem com a criancinha com a Bíblia e a outra criancinha sendo de candomblé. Por conta da iniciação de uma criança que foi feita, e aí houve uma questão do pai se manifestar de um lado, a mãe do outro. Primeiro ponto, devemos excluir aqui quaisquer interferência de cunho familiar. O que eu quero dizer com isso? O que diz respeito a esse pai ou a essa mãe tem um viés conjugal. Não cabe a mim nem a você adentrar em relação a esse espaço, porque em rede social cada um fala o que quer e se defende como pode. E isso nós não podemos tomar partido, até porque quem vive é quem está ali embaixo do mesmo teto, ou quem viveu debaixo do mesmo teto. Eu prefiro me abster, tomar uma posição neutra, não ficar nem de um lado e nem do outro. Mas em relação ao que me foi requerido, foi perguntado, mas Babá, eu quero saber a sua manifestação em torno disso. O que é que o senhor pensa? E eu relutei de início, mas eu falei, não, tudo bem, se de um jeito ou de outro, eu já sou bombardeado, eu já sou agredido verbalmente, as pessoas já se irritam pelo fato de expressar meu pensamento. Vamos lá, eu não tô aqui para agradar, né? Para superar a expectativa alheia. Eu tô aqui para disseminar conhecimento com gente que quer aprender, com gente que quer criticar. O meu posicionamento em relação à criança é o seguinte: para mim, criança tem que ser criança. Primeiro ponto. Tanto o cristão, o budista, o espírita, o candomblessista, o sacerdote, a sacerdotisa de culto ao orixá, entende-se que se a religião ela tem aspectos bons para mim, que vão delinear a minha conduta, desenvolver caráter moral, que me fazem bem, por que não faria bem ao meu filho? Seria ilógico isso. Logo, se eu cultuo uma fé que eu acredito me fazer bem, não há motivo para que eu não possa realizar a inserção do meu filho perante essa fé. Só que a questão aqui é, o indivíduo, quando ele é menor de idade, ele não responde pelos seus atos. Inclusive, nós temos aí, no Estatuto da Criança e do Adolescente, algo que fala a respeito da crença religiosa dos pais, outorgando-lhes direitos de encaminhar os filhos nessa mesma vertente. Gente, isso é lei. Dá uma olhada lá no ECA. Ocorre que essa criança, livre do seu poder de decisão, nada impede do pai ou da mãe levá-la para o candomblé, para a igreja, para o budismo, para o espiritismo, seja para onde for. Mas alienar a criança já é um outro processo, que não nos convém citar aqui porque tem um caráter bem vasto. Nem induzir a criança a essa prática religiosa, porque a criança tem que ser criança. Respondendo pelo candomblé, ao qual eu fiz parte durante muitos anos, né? Durante uma boa estadia aí, não sou mais velho que os meus mais velhos, mas hoje eu não disputo mais essa babaquice de idade. Para mim, orixá é bom na cabeça do Abian, do Iau e do Ebome, idade é para matéria e não livre lá da morte nem da doença. Eu acredito da seguinte forma: nós temos o Icomojadê, por exemplo, que é um ritual dentro do candomblé, em que a criança, ao 7º dia do seu nascimento, geralmente, não é via de regra, ela é apresentada à comunidade, ela recebe uma espécie ali de consagração, não sendo um rito iniciático. O Icomojadê pode ser praticado por todas as casas,
sendo realizado em todas as crianças. Não implica em ritos iniciatórios, em ritos litúrgicos. Se nós recolhemos uma criança hoje, por exemplo, lá na Bahia funciona da seguinte forma, e aqui em casa eu faço assim. Se eu vou recolher um menor de idade, eu convoco os dois pais. Ah, mas são separados, não interessa. Eu convoco os dois, eu faço um documento de declaração de iniciação. Eu costumo iniciar a partir dos 12 anos, o que não significa que meu irmão ou minha irmã deva aí adotar a mesma conduta, estou deixando isso muito bem claro. E ali nós faremos um documento de concordâncias, pais autorizando e cientes do processo que esse indivíduo vai passar. Nós vamos no cartório, reconhecemos esse documento, existem modelos específicos disponíveis na internet, inclusive o Dr. Edio, que é uma pessoa muito conceituada no meio, ele disponibilizou o modelo desse documento, tá? Posterior a isso, os ritos são aí iniciados. Porque devemos lembrar que dentro do rito do candomblé nós temos atos específicos que pode sim agredir os aspectos emocionais e os aspectos subjetivos da criança. Nossa, Babá, mas o que é que você quer dizer com isso? Um exemplo, a abertura de curas. A abertura de curas em menor de idade é caracterizado como lesão corporal dependendo da representação, né? A justiça entende como representatividade dessa lesão. Logo, se eu abro cura, se eu faço a incisão em um menor de idade, eu posso responder criminalmente por isso se eu não estiver um documento para respaldo jurídico. Se eu não estiver um documento que comprove que o pai, que a mãe autorizou esse processo. Tem casas que abrem curas nos menores e tem casas que não. Fazem ritos substitutivos, abre aspas, que valem assim, vai dizer pelo mesmo processo. E eu falo por experiência própria, porque houve há uns anos atrás, eu não me lembro especificamente o tempo, eu dei um burinho menor que chegou com um caso de epilepsia, abre aspas, que na verdade era de fundo espiritual em casa. Eu dei um buri nesse adolescente e esse adolescente, ele precisou ser recolhido, ele precisou passar por processos dentro do buri que nem implicava tanta coisa. Só que só a mãe autorizou, o pai não autorizou. Então o que é que aconteceu? O pai, ele recorreu na justiça contra mim. Eu tive que comparecer à audiência, eu tive que me fazer presente na audiência, e ali, graças a Deus e Orixá, foi entendido, tá, que a mãe havia autorizado, o pai não autorizou, mas independente da conduta que foi tomada, não houve lesão corporal nesse indivíduo, não houve lesão física nesse indivíduo, e eles entendem como lesão as curas, as incisões, experiência própria, eu estou explicando para vocês. Se houvesse lesão, eu teria que responder criminalmente. Não sei qual medida seria adotada, mas enfim, deu tudo certo. Por que eu trouxe esse exemplo? Para que tenhamos cuidado. A criança também, ela deve ser resguardada, por exemplo, do sacrifício animal. Dependendo da idade da criança, por mais que nós sabemos que existem rezas, orações específicas, que existe todo um rito para o animal não sofrer, enfim, tudo aquilo, a criança é criança e ela internaliza muito fácil. E a forma que a criança elabora um conceito não é a forma que você, adulto, elabora um conceito. Aí vem aquele debate que eu tô achando ridículo na internet. Ah, mas na igreja você leva da Bíblia. Realmente concordo, como tem muita criança alienada. Não é por isso que nós vamos fazer o mesmo. E eu ressalto aqui em relação ao culto, porque eu não vou misturar as coisas, mas eu sei o que eu estou falando, gente. A criança tem uma subjetividade. Como ela entende aquele sacrifício, é aí que entra os riscos. De que forma aquilo fica impregnado na subjetividade dela, na história dela? Como a criança entende aquele rito? Uma incisão, por exemplo. Como a criança entende aquele processo de dor, por mais ameno que ela seja? Tá? Como é que a criança vai elaborar todo esse contexto ritualístico, porque eu e você somos adultos, sabemos quais são as bases que sustentam o nosso culto, o culto ao orixá, o culto ao candomblé, enfim. A criança não. Isso não impede dela nos acompanhar durante os cultos, participar dos xirês, das funções, enfim, mas devemos sim resguardá-la, perdão, o erro do vocábulo, tanto físico quanto psicologicamente.
E eu entendo o físico como abertura de curas, eu entendo psicologicamente, como, por exemplo, o sacrifício animal, na frente de uma criança de 6, 7, 8 anos. Ai, mas criança não sabe de nada, vocês que pensam. Criança, elas internalizam muito bem e elas elaboram de forma errada, às vezes, e acarreta aí consequências gravíssimas. Fora o livre-arbítrio, eu acredito que todo indivíduo de qualquer religião, não é só do candomblé não, ele tem que ter o poder para decidir o que ele quer da vida dele. Se o indivíduo hoje inicia pequeno no candomblé, ele cresce, vira adolescente lá, jovem, adulto, desiste e quer seguir seu caminho, orixá é livre-arbítrio. Eu não acredito em orixá que prende, que pune, que pinta, que borda. Para mim isso não existe. O cara vai seguir, a menina vai seguir, mas nós podemos também dar o direito do indivíduo decidir. Poxa, vamos fazer o Comojadê, que é quase um batismo lá, vai, vamos falar assim, é um correspondente a um batismo na Igreja Católica. Vamos apresentar a criança à comunidade, vamos inserir ela com cuidado dentro do culto e privar ela de alguns atos, porque sabemos que enquanto temos um repertório comportamental que nos permite elaborar esses ritos sob uma ótica saudável, eu não te garanto que vai acontecer o mesmo com a criança. Então, assim, vivemos em um mundo de preconceito, de intolerância. Eu sei que os discursos fortalecem a intolerância. E meu intuito aqui não é esse. É esclarecer e deixar muito bem exposto que eu, Baba Anderson de Logon-Edé, eu acho que o evangélico, o católico, o budista, o espírita, candomblessista, enfim, tem que deixar a criança ser criança. Privá-la do culto? Não. Pode inserir, é um direito seu, está no ECA isso. Mas daí, inseri-la no processo iniciático, sem ela ter a mínima noção do que é um ibá, a importância de um ibá, o que aquilo implica na vida dela, de que forma aquilo vai ser conduzido, as responsabilidades de uma vida religiosa, que nós que somos de axé sabemos que nossa vida não é igual à vida de outras pessoas de certas religiões. Nós temos responsabilidades maiores. Nós temos preceitos, nós temos cultos, deveres, temos que abdicar de muita coisa. Agora imagine a maioria dessas crianças no processo de transição para a fase da adolescência, para a fase jovem, para a fase adulta. É um processo muito complicado. Eu espero que vocês tenham me entendido. Muitos vão gostar. Eu agradeço, muitos não vão gostar, mas eu não me importo. O intuito não é agradar. É somar conhecimento, lembrando que a minha visão não é a sua visão. Eu respeito a do senhor e a da senhora, eu espero que a minha seja respeitada. Eu só estou expondo de acordo com o que me foi solicitado. E Baxé Logum, ótima tarde a todos.